Alô? Oi, Renata, Oi, tudo vocês me bem? escutam? Tô Deixa eu, ouvindo. peraí, Você tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. liberar meu áudio aqui. Agora sim. Estão ouvindo? Sim. Sim. Beleza. O Arthur já chegou, o Arthur é da Brasa, faz Ah, parte legal, do time prazer. da Olá, Eurolink. tudo bem? Tudo bem? Oi, Tudo certo. Prazer. bem? Joia. Bom, tem um pessoal que acabou se inscrevendo lá pelo formulário de ontem para hoje, então essas pessoas provavelmente vão começar a chegar, e Uhum. outras talvez se direcionem direto pelo link. Então, também pode ser que vão chegando ao longo do tempo. Exato. Mas eu vou começando a introduzir já um pouquinho do nosso assunto de hoje, assim. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o Renato, que se disponibilizou a trocar esse conhecimento com a gente. Para quem não conhece o Renato, né, eu conheço de longa data, assim, e admiro muito o trabalho dele. Hoje somos parceiros e muito amigos também. Mas o Renato vem de um histórico nesse campo de jornalismo, né, Renato? E Uhum. trabalhando com agências de comunicação, mas acho que o viés da causa social, de usar a mensagem, né, a forma como a gente pode se comunicar para a gente transformar a nossa realidade é muito do que o Renato vem fazendo na vida dele como um todo. Então, ele passou na diretoria do Greenpeace Brasil, nessa linha de mobilização e engajamento. Fellow do Social Good Brasil desde a primeira turma, que nasceu lá em 2016, então ele acompanhou a semente do programa de Fellows e sempre atua conosco bem numa linha de mentoria, de consultoria com esse time de Fellows. É muito bacana assim, ver a atuação dele. Também dentro do movimento Data for Good, o Renato tem uma participação muito importante dentro desse nosso movimento. Então, quem estava lá em Paris pôde ver um pouquinho da minha fala falando o quanto o SGB está se dedicando para trabalhar com dados para impacto positivo. E hoje o Renato está à frente de uma organização internacional também chamada Global Citizen, então ele depois pode falar um pouquinho, e que tem, de certa forma, alguma sinergia com esse movimento que o pessoal da Brasa faz, né? Tipo, o direcionamento é um pouco diferente, mas é uma galera que, enfim, que está fora do Brasil. Nesse caso, são intercambistas que vêm para o Brasil passar ter uma experiência positiva aqui. Então, é bem bacana. Vou pedir para o Renato explicar um pouquinho. Mas quero agradecer também o pessoal da Brasa e da Euroleads, quando eles me fizeram o convite de a gente trazer alguma coisa pós-evento. Na hora eu já imaginei que essa conversa com o Renato traria bastante valor. Cada jovem que vai vir aqui tem uma trajetória de vida diferente, Renato. Eles estão basicamente quase todos aqui morando fora do Brasil, Uhum. né, estudando nas suas devidas áreas, mas também a maioria com muito desejo de voltar para o Brasil e causar um impacto positivo, deixar um Legal. legado, e podendo devolver um pouco desse aprendizado do conhecimento adquirido aqui. Então, peraí que eu não estou vendo o rostinho de vocês, da saudade, Ah, vários eu já conheci lá na Euroleague, mas sejam bem-vindos. Eu vou ficar meio como anfitriã dessa conversa, podendo contribuir. É legal dizer também que isso está sendo gravado, depois eu vou subir para o YouTube e eu disponibilizo, tanto para as redes do Renato como para as redes da galera da Brasa. E vocês não precisam esperar a fala do Renato terminar ou a minha para interagir e fazer perguntas, tá? Então vocês podem abrir o microfone e perguntar ou usar o chat, que daí eu ajudo o Renato, eu fico observando o chat aqui e trago as perguntas para ele se vocês estiverem no meio da conversa, tá bom? É um bate-papo mesmo. Ótimo, Caro. Silvia, agradeço o nome da Brasa, acho que também não vou me delongar muito, também agradeço bastante a presença do Renato. Vamos esperar o pessoal entrar um pouco, acho que a gente já pode começar, mas o pessoal deve entrar daqui a pouco. A Brasa agradece muito a presença de vocês, fico feliz que vocês podem estar gravando isso. Muita gente veio me falar que não podia nesse horário de agora. Então, a gente pode fazer esse compartilhamento no futuro e disponibilizar para as pessoas da Brasa, quem quiser conhecer a Social Good Brasil. É bom a gente ter esse conteúdo gravado, então, excelente. Novamente, agradeço. Imagina, a gente fica à disposição. E também o Renato vai compartilhar alguns links ou
algumas referências bacanas e que a gente pode compilar isso junto com o link da transmissão, a gente envia também para o pessoal ter essas referências. Tá bom. Então vamos lá, Renato, começa a legal. Pois é, eu que agradeço o convite da Silvia, como a Silvia falou, de fato, a gente já se conhece faz um tempo, até desde antes do Social Good Brasil, na verdade. E eu também acompanho o Social Good Brasil, também já faz bastante tempo, sou fellow da primeira turma e tal. E como ela falou, assim, minha formação profissional é na área de jornalismo, formado em jornalismo, mas tenho mestrado em relações internacionais por uma universidade americana, Fletcher School, que é ligada à Tufts University. E tem especialização nessa área de comunicação corporativa e tudo mais, mas, na verdade, grande parte da minha carreira acadêmica e profissional, sobretudo, é focado nesses temas de mobilização, de engajamento. Eu não chamo muito de comunicação, porque eu acho que comunicação é um instrumento de mobilização e, hoje em dia, cada vez mais é isso, a comunicação é um instrumento, né, o fim. E aí já trabalhei em organizações, já morei quase 8 anos em Lima, no Peru, cuidando da parte de campanhas e comunicação da Oxfam GB, que é uma organização britânica bastante grande. Fui diretor de engajamento do Greenpeace no Brasil, estruturei a área de engajamento, enfim, criei e ajudei a criar consultoria nessa área, trabalhei como consultor, enfim, palestrante, coach, esse tipo de coisa. Então, essa sempre dessa área de mobilização e engajamento para causas de impacto. E aí, como a Silvia falou, há um mês e pouco atrás, eu mudei para Florianópolis, para assumir como Country Director, diretor de país da Global Citizen Year, que é uma organização americana baseada em Oakland, que tem um foco específico na formação de lideranças jovens nessa faixa que a gente chama de Gap Year, né? Que é o fim da high school e antes de entrar no college. Nesse momento, a gente convida um grupo de jovens, abre espaço para que um grupo de jovens tome um ano de quebra nesse intervalo, e, em vez de tentar diretamente ir para college, ele vem um ano ou para o Brasil, ou para o Equador, ou para o Senegal, ou para a Índia, são 4 países que a gente opera, e fica 7, 8 meses morando num desses países, morando numa casa, enfim, de uma família local, aprendendo a língua, então essa seria a parte do intercâmbio mais tradicional, mas, sobretudo, todos eles individualmente participam como voluntários de organizações locais. E tem um processo de formação de liderança ao longo desse tempo, eles participam de vários learning seminars, etc. E, no final, eles têm que desenvolver um projeto, tem que devolver para a comunidade um projeto a partir do que eles aprenderam, que pode ser tanto desenvolvido aqui no Brasil, ou como eles podem voltar para as suas comunidades originárias e ali desenvolver um projeto a partir do que eles aprenderam, projeto de impacto, né? E aqui no Brasil, a gente tem 38 fellows de 13 países diferentes. Então, não são apenas americanos, porque a gente tem um acordo com a IWC, que é uma rede internacional de colégios de impacto, então eles mandam também alguns dos seus alunos para participar do programa. Enfim, então, esse programa de Global Citizen tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, talvez com o que a Brasas faça, sobretudo com formação de liderança, mobilização, engajamento, etc. Então, esse é um pouco do meu perfil. Aí Silvia, não sei se já quer que eu emende, o que vocês estão... Qual a dinâmica que você está pensando? A gente está com 9 participantes aqui já na call. Eu acho que, como a gente está gravando, vale a pena tocar no fluxo, né? Para também respeitar todo mundo que chegou aí no horário. E depois a gente vai disponibilizar a gravação, então quem chegar atrasado acompanha o início. Então, só para também introduzir, né, o tema que a gente vai conversar, assim, amplamente aí, são campanhas para impacto positivo, como mobilizar e engajar pessoas em ideias e causas. Muito desse know-how do Renato, à frente de tantas organizações, ele deixou de citar algumas boas que eu conheço aí, mas a trajetória é bem longa mesmo, participou de campanhas, né, em São Paulo, Brasil inteiro e fora do Brasil. Então, eu acho que é para essa galera que está nos ouvindo, assim, eu acho que às vezes pode parecer, o que isso diretamente tem a ver com a minha vida acadêmica e tudo assim, tem tudo a ver. Né? A forma como vocês estão hoje se desenvolvendo academicamente, o trabalho de conclusão de vocês, seja ele também mestrado, doutorado, enfim,
eu acho que não só a parte prática vai devolver algo concreto para a sociedade, mas também como você comunica isso, né? Como você deixa claro o que você estudou e o que você está entregando concretamente, assim. Então, enfim, tem várias dicas muito legais que vão aparecer aqui nessa fala. Eu já conheço um pouco dessa temática que o Renato traz, mas principalmente para a gente olhar com outros olhos o que está ao nosso redor, assim. O tempo inteiro a gente está se deparando com informações, com comunicações e como a gente pode usar isso, sejam as marcas, as empresas, mas nós como pessoas também físicas, né, no nosso dia a dia. Então, o Renato também tem uma apresentação, no momento que ele precisar, ele vai compartilhar a tela com a gente, deixando a apresentação aqui na tela. E aí, reforço que se vocês tiverem qualquer questão, ou escrevam no chat aqui, ou abram o microfone e tragam uma pergunta que é para ser bem um bate-papo, tá? Sim, exatamente. Eu acho que assim... Obviamente, o prazo não é muito grande, o e-mail também não ajuda a ser uma coisa muito longa, então tentar fazer uma coisa com mais fluidez e mais objetiva, e é um pouco o que a Silvia falou, o nome engana um pouco, fica parecendo que a gente está falando de mega campanhas. Quando a gente fala de campanhas, e quando eu penso campanhas nesse caso, na verdade são, como os americanos chamam, calls to action, né? Como é que a gente constrói, como é que a gente mobiliza e engaja pessoas para coisas que a gente acredita que são relevantes para a sociedade. Essas coisas pode ser uma ação comunitária, um projeto, como pode ser, por exemplo, como é que eu engajo pessoas no meu estudo, no meu objeto de estudo do meu mestrado, sei lá, enfim. Ou se eu tenho tema na empresa que eu estou trabalhando, como é que eu engajo meus amigos, meus colegas, ou minha família, etc. Então, o conceito no final se aplica a tudo isso. De fato, eu tenho até para ajudar o flow do pensamento, até de fato preparei uma apresentação. E a gente pode ir seguindo e, ao mesmo tempo, vai parando. Renato, não entendi isso, não sei o quê, mas acho que ajuda a fixar também algumas ideias. Então, eu vou ver se eu consigo, vamos ver se dá certo a tecnologia, né? Se eu consigo compartilhar. Acho que eu tenho que vir aqui, share. Isso, é bem share, computer optimize full screen video clip, é isso? Então, vamos ver, deve ser, mas... Share desktop. Então, vocês devem estar vendo meu desktop aí. E acho que vocês devem estar vendo a apresentação aí. Já. Tá. Até, Renato, eu não sei se dentro dela vai ter algum vídeo. Se tiver, normalmente o vídeo, ele não funciona o áudio. A gente só consegue ver as imagens. Entendi. Bom, tem um videozinho... Um vídeo muito legal, ou destaca o pedaço dele que você quer mostrar, uma parte mais visual. Na verdade... É um vídeo legal que é legal ver, mas tudo bem, também nada complicado, depois eu passo o link. Normalmente não funciona, a gente pode testar, mas normalmente o áudio daí a galera não consegue escutar. Entendi. Tá bom, tudo bem, mas sem estresse. Se der, tudo bem, se não... Mutado aqui também. Tá bom, falou. Então, acho que assim, a primeira coisa que eu acho que quando a gente fala em mobilização, engajamento, de quem quer que seja, para o que quer que seja, a gente tem que lidar com algumas realidades que eu diria que são a base disso tudo. São a realidade do tempo que a gente vive. E a gente vive num tempo em que a gente já interage, todos nós, feito loucos, como nunca, né? Interagimos, as possibilidades de interação trazidas, sobretudo, pelas redes sociais e pelas comunicações digitais, elas estão num nível que é absolutamente incomparável na história da humanidade, né? Então, esse é um estudo da IDC Gates, que é um dos vários estudos que tem, mas enfim, é um que lançado até em 2018, no qual eles tentam traçar essa evolução das interações que cada um de nós, na média, no mundo todo, temos, e aí, como eu estou falando de interações digitais que implicam que a gente preste alguma atenção nisso, portanto, por isso que é uma interação. E eu dizia que em 2010, cada ser humano, na média, tinha algo em torno como 85 interações digitais por dia, mais ou menos. Para 2020, a gente já está tendo algo em torno de 1.426 e, segundo eles, para 2025, vão chegar a quase 5.000 interações digitais por dia. Isso por pessoa na média. Então, pelos 8 bilhões de pessoas. Esse número aí dá mais ou menos uma interação digital a cada mais ou menos 8 segundos, se eu não me engano, do dia. O que significa que a gente já está hoje uma parte significativa da humanidade, mas no futuro mais ainda, vamos estar interagindo digitalmente o tempo todo, mesmo quando estamos dormindo. Hoje mesmo eu estava vendo um estudo
de um pesquisador dessa área, uma pessoa que ele conseguiu capturar todas as interações que o celular dele tem ao longo do dia, contando mesmo quando ele está dormindo. E aí ele conseguiu decupar e ver que enquanto ele está dormindo, ou seja, nos momentos em que você não está olhando para o celular está interagindo em seu nome o tempo todo, 24 horas por dia, mesmo quando você está dormindo. Então, e essa é uma interação que traz consequências, porque o sistema vai se adequando pelos dados levantados, vai produzindo para você informações em função daquilo que aparentemente você tem interesse. O que significa a questão da interação digital constante, permanente? É um fenômeno que até tem até um nome, né? Infoxication, que é o fato de que a nossa capacidade humana de digerir, de lidar com informações, ela é limitada. Não somos como um computador que pode estar... O nosso cérebro é até muito mais complexo do que o mais complexo computador que existe, mas ele é organizado organicamente, quimicamente, de uma forma diferente de um computador, sobretudo um computador quântico, etc. Então, enquanto a informação disponível vai crescer exponencialmente, então aí esse estudo indica que para 2030, 2025, não tem, mas existe uma previsão aí que a gente vai chegar a algo em torno como 163 zettabytes. Um zettabyte é igual a 1 milhão de petabytes. Um petabyte é igual a 1 milhão de gigabytes. Então, você imagina que é uma quantidade absolutamente exponencial. A capacidade humana de consumir essa informação, de dar sentido a ela, de entender o que significa, de, portanto, reagir em função disso, é limitada. É limitada por diversas outras coisas, que o cérebro cuida de várias coisas. Ele não é um computador, ele não cuida apenas de discernir informação. Ele tem que transformar essa informação em algo que faça sentido para nós. E aí vai criando essa sensação de infoxicação, de você estar, cara, é muita coisa, não estou dando conta disso. A gente já tem essa sensação hoje. Muitos de nós, sobretudo as pessoas que têm uma propensão, uma dificuldade de se organizar, ou têm uma propensão, inclusive, a criar algum tipo de mal-estar mental, psicológico, isso as afeta diretamente. Mesmo nós que vemos isso, tem dia que você só quer desligar a chavinha, né? A questão é que você não desliga mais a chavinha. Você pensa que desliga, mas não desliga. O celular continua fazendo o seu jogo o tempo todo. Por causa da internet das coisas, a gente está conectando, interagindo com várias coisas, gerando informação, mesmo quando a gente não quer, não tem consciência. Não existe mais o botão de desliga a chavinha. Aí até alguém brincou assim, mas, poxa, se você vai lá na Amazônia, ou se você se isola, eu falei, bobagem. No Greenpeace a gente trabalhou com um projeto incrível, que é trabalhar com tribos indígenas no interior da Amazônia, para elas usarem GPS, para elas poderem fazerem monitoramento das árvores que existem nas suas reservas para combater o desmatamento ilegal. Eu estive na África uns 3 meses atrás, e a gente visitou uma comunidade no meio do deserto Kalahari, não tem absolutamente nada, mas todos têm celular funcionando, porque eles fazem toda a operação bancária da comunidade via celular, sem ter banco, sem ter eletricidade, não tinha eletricidade lá. Mas o celular ligado à bateria celular tem. Então, sei lá, se você for na Antártida vai ter. Ou seja, não tem mais lugar onde você pode escapar. Essa é a realidade. Aí o impacto disso significativo é que isso produz uma mudança estrutural na forma como como é que nós nos relacionamos com os outros, com a sociedade, com a comunidade, com a realidade, com o nosso entorno e com a gente mesmo. Existe uma mudança profunda na inter-relação. A inter-relação que até alguns anos atrás era até poucos anos atrás, se você pensar na evolução da humanidade, era basicamente oral e visual, e, portanto, próxima, porque quem morava numa comunidade, por diversas razões, não conseguia saber o que passava na outra comunidade, tinha que esperar alguém, um orador, alguém que contasse essa história, então era muito próxima. Hoje em dia, essa inter-relação ela é absolutamente difusa. Um estudo feito pelo Facebook 5 anos atrás, 6 anos atrás, mostrou que na época desse estudo, o Facebook ainda tinha 700 milhões de usuários. Cada usuário dentro da rede do Facebook estava distante de um outro usuário por apenas 4,7 graus. Você lembra a história da teoria dos 6 graus de separação? Da ideia de que qualquer pessoa no mundo está separada de qualquer outra pessoa no mundo por 6 graus, 6 elementos, elos de ligação. No Facebook, 5 anos atrás, era 4,7. Hoje em dia deve ser algo com 2,8. Porque, contraditoriamente, quanto mais gente no processo, mais rápido se dá a conexão.
Então, a gente está relacionando-se o tempo todo e diretamente com as pessoas. E essa outra mudança é fundamental, que é nós, seres humanos em geral, temos hoje a capacidade de gerar o nosso próprio conteúdo. Então, a gente não depende mais tanto como dependíamos, alguns da nossa geração e as gerações mais antigas, dependiam de terceiros ou quartos para intermediar a relação com o mundo. Dependia do jornalista que escrevia a notícia, do porta-voz que ia contar, de alguém que conte essa história, que seja reliable, que você vai confiar. Hoje em dia, qualquer pessoa é jornalista, em tese, qualquer pessoa é um broadcaster, qualquer pessoa produz, dissemina, compartilha conhecimento, o que é incrível por um lado, mas, por outro lado, cria essa sensação que a gente vive hoje em dia de que, porra, em quem que eu confio? O que é verdade, o que não é? O que é a verdade? Né? Eu ia complementar rapidinho, Renato, com uma pimenta só nessa questão, que ao mesmo tempo em que a gente tem uma comunicação expandida e exponencial praticamente, né? A gente ainda está muito envolvido por... só vou pedir para, acho que o pessoal que vai chegando e tentando deixar seu telefone no mudo, seu aparelho, enfim, que tiver, para não dar tanto ruído, tá, pessoal? Mas a gente, por mais que tenha essa capilaridade de comunicação e contato com as pessoas, a gente ainda também está muito regido por algoritmos e por vieses, assim, né? Então, temos várias bolhas e muitas vezes a nossa percepção de mundo, ela passa por um universo bem reduzido, que são as pessoas que estão fazendo parte daquela bolha que a gente está. Então, também, eu acho que é bem bacana a gente questionar, e quando a gente for falar de criar uma campanha de mobilização, do quanto a gente está atingindo de fato e massificando e diversificando o público para chegar em quem às vezes não tem acesso, ou a gente continua falando para as mesmas pessoas dentro dessa bolha enviesada que o algoritmo forma, né? Uhum. Então, isso também é uma pimenta, assim, que é para a gente... Sem dúvida. Eu acho que é legal ter essa correção, porque, afinal de contas, somos seres humanos. E como seres humanos, o nosso cérebro, até como mecanismo de autodefesa, nós atuamos muito, independente, é algo típico de ser humano, por meio de diversos vieses, né, ou bias, vieses cognitivos. São os vieses cognitivos que nos permitem, tem cientistas que eu já li que já mapearam mais de 30 vieses diferentes, etc. Mas tem vários que a gente conhece muito bem. O viés da confirmação. Qual o viés da confirmação? É aquele que nos leva naturalmente a sobrevalorizar afirmações ou ideias que alimentem aquilo que a gente acredita e desconfiar ou não acreditar em qualquer informação ou ideia que vá contra aquilo que a gente acredita. E isso é uma forma de defesa do cérebro mesmo, e que a gente tem que aprender a lidar. E que, obviamente, no contexto das mídias sociais, da internet, ele fica muito exponenciado. Porque tem uma outra forma de entender isso, que é a teoria dos laços fracos e laços fortes, que é basicamente que diz que nós nos relacionamos muito fortemente com as pessoas próximas da gente para fortalecer as ideias que nós temos. São os laços fortes, né? O que são os laços fortes? São aqueles laços com pessoas que a gente tem uma identificação automática, natural, porque estão muito próximo da gente, porque a gente acredita, porque são uma pessoa que a gente gosta muito, etc. E os laços fracos são todas as outras pessoas do mundo, são pessoas que a gente se relaciona, colegas de trabalho, sei lá, o bartender da cafeteria, que a gente conhece, troca ideias, mas não estão muito próximos. Então, o que os cientistas dizem é que o fluxo de ideias, de informação, etc., ele flui por meio do encontro dos laços fracos. Então, você está na fila do banco comentando, você está aquela coisa toda, e ele se fortalece enormemente no encontro dos laços fortes. Por isso que as bolhas são tão fortes, e por isso que se estuda não tanto a existência das bolhas, mas como as bolhas se relacionam entre si. Como é que um membro de uma bolha conceitual de ideia leva aquelas ideias para uma outra bolha do qual ele faz parte. Então, este mundo que sempre existiu, isso não é novo, isso não é uma coisa das redes sociais, da internet, sempre foi assim, a humanidade se relaciona dessa forma, as bolhas existiam na época dos romanos, etc. O que a internet, as mídias sociais trazem é que ele corta caminhos de uma forma extraordinária, ele diminui distâncias e torna isso muito maior e muito mais potente. O que antes poderia levar 10, 50 anos. Existe um estudo muito interessante de como os pensadores do século XVI,
XVII, se conformaram toda a Revolução Iluminista e tudo mais por meio de troca de correspondência, chamada República das Cartas, que eram como tweets. Não tweets, mas, enfim, posts de Facebook que levaram 100, 200 anos, circulavam pelo mundo. E ali as ideias iam circulando, iam se consolidando. Então, eu aconselho vocês a procurarem na internet a República das Cartas, que é toda uma linha de estudos que procura analisar como é que é a troca de ideias e informações entre os grandes mestres, os conhecidos e não conhecidos, as escolas da época e tudo mais, por carta, que cruzava oceanos, etc., começaram a construir, a moldar o pensamento ocidental e fortalecer a Revolução Iluminista, que deu na Revolução Industrial que tem onde nós estamos hoje. Então, nenhuma novidade. A novidade aqui é que a tecnologia permitiu que esse processo, que poderia levar 100, 200 anos, aconteça em segundos, de uma hora para outra, literalmente. É como a gente está vendo agora em vários países da América Latina, as pessoas se aglutinando e questionando, e a mídia social torna-se mais rápida. Acho que outro ponto, outra consequência disso, é que, por causa disso, existe uma disputa ferrenha, absurda pela atenção, pela nossa atenção, pela nossa atenção nos assuntos. Então, nós estamos o tempo todo disputando a atenção das outras pessoas com Netflix, post no Facebook, WhatsApp, etc. E eu botei essa imagem aí do celular porque, para mim, essa é a imagem que melhor representa o que é a disputa pela atenção. Eu gosto muito, quando eu estou no metrô aqui em São Paulo, sobretudo no metrô aqui em São Paulo, de ficar percebendo, vocês devem ter visto isso, né? Fica o tempo todo com o seu celularzinho descendo a telinha, o tempo todo, né? E aí, se vocês pensarem bem, ali se dá muito bem esse processo de captura de atenção, porque você está lá com a sua tela do celular, girando a tela. Aí, de repente, algo te chama a atenção e você para a tela. Então, isso já é um nível de engajamento mais forte. Ao parar a tela e ver o que tem ali, se não se interessar, você continua girando. Se interessar, talvez você dê um clique e abre para ver o que está ali, para ler o que está ali. Se aquilo que leu te interessou muito, você pode comentar, de repente, ou você pode compartilhar, ou você pode escrever algo em cima daquilo. Todas essas coisas são níveis profundos de engajamento. Então, o que todo mundo está querendo fazer nesse momento é que você, em primeiro lugar, tenha aquela parada na tela do celular. O que é isso? E depois disso, uma vez que você fez isso, que você continue se aprofundando, entrando lá embaixo. Todo mundo quer isso. Os partidos políticos querem isso, as empresas com seus produtos querem isso, as ONGs querem isso com as suas ações, você, quando manda o WhatsApp, quer isso, que a pessoa atenda aquilo e te responda na hora, etc. Então, a disputa pela atenção é profunda e essa é a marca de qualquer processo de mobilização e engajamento. O grande desafio. Como é que a gente consegue capturar a atenção das pessoas para aquilo que a gente acha que é relevante para elas? E aí, eu até trago essa frase aí do Joshua Topolsky, que escreveu esse livro, né, The End of Twitter, uma leitura que eu recomendo bastante para vocês, e que ele fala exatamente isso, né, que a gente vive na era do update. E a geração criada na internet, e quando eu digo criada na internet, somos nós, que não podemos, até alguns de nós que não nascemos na internet, mas hoje somos criados na era da internet, é a mais inconstante das campeões de marca. Adora algo apaixonadamente até que deixe de amar. Então, segue adiante. Então, esse é o terceiro ponto. Desafio é que as pessoas podem estar muito apaixonadas pelo que você tem a dizer, mas ela pode desapaixonar quase que no minuto seguinte. Então, como é que você captura a atenção e, depois de capturar, como é que você consegue continuar mantendo as pessoas mobilizadas para que elas continuem levando adiante? Outro desafio enorme. De novo, desafios que, de repente, sempre existiram, mas que agora estão exponenciados pelo tempo pelo tecnológico em que estamos vivendo, né? E aí eu brinco muito, troco esse gráfico aí, que é um pouco para a gente vestir um pouco da sandália da humildade, que é assim, quando a gente pensa em trazer outros para junto da gente ao redor de alguma coisa, de novo, pode ser do tema do meu tese de mestrado a uma causa, um projeto, uma ação interna, que seja, nós estamos aqui, nós somos o pontinho, né? Somos os vanguardistas, para usar um termo bem dos anos 40, aqueles que estão com uma proposição, que querem puxar algo. Ao redor da gente, próximo da gente, tem pessoas que são simpáticas àquilo que a gente está propondo. E que acham legal, que estão junto com a gente porque já estão juntos, e aqueles que potencialmente comungam de ideias ou poderiam ter o mesmo interesse antropológico, sociológico, econômico, etc. Por outro lado, a gente tem pessoas que eventualmente podem estar contra ou opositoras àquilo que a gente está propondo.
E aí o contra é dizer se elas realmente não acreditam ou não querem, ou etc. Mas a grande realidade é que a maioria das pessoas é absolutamente indiferente a gente. Indiferente porque não vê relevância nenhuma, ou indiferente porque elas têm mais o que fazer na vida. Assim, e a verdade é essa, a maioria das pessoas tem mais o que fazer na vida do que se preocupar naquilo que a gente quer. Elas têm, sei lá, momentos de vida próprios, estão com seus próprios problemas, têm outras prioridades, etc. A gente gostaria muito que elas vissem a mesma luz que a gente está vendo, que elas acreditassem na mesma coisa que a gente está acreditando, que elas percebessem quão importante é isso, mas ela, cara, tem outra coisa para se preocupar. E para elas, o que ela tem para se preocupar é tão importante quanto o que a gente está propondo. Então, o nosso grande desafio em qualquer processo de mobilização e engajamento é, primeiro, manter as pessoas que são simpáticas, que estão próximas da gente, ativas, alimentadas, evidentemente, e mirar nas pessoas que são indiferentes. Eu até brinco assim, esquece quem é contra você. Quem é contra você é contra você. Assim, a não ser, claro, lá na frente eu falo um pouco isso, tem pessoas que são contra você e que você precisa ter um olhar nela, porque elas podem te impedir de te atrapalhar muito. Mas, no geral, tentar convencer quem é contra você a ficar a seu favor é, em geral, uma luta quase perdida. Requer um esforço absurdo. E ainda tem que lutar contra os viés de separação, os viés de confirmação, todas as coisas que levam as pessoas, por mais que você diga e prove que é melhor, não adianta. Pensa bem na toda a campanha do movimento contra a vacina. E não adianta dizer que as crianças estão morrendo por causa disso. Ela não acredita. Então, claro, não dá para ignorar, mas vamos ver aquelas pessoas sendo diferentes, vamos tentar ou evitar que elas vão mais para o lado do contra, vamos tentar aproximá-las, e para saber quem são, e para falar com as pessoas que são diferentes, a gente precisa entender, precisa conhecê-las, precisa saber quem é a nossa audiência, para quem efetivamente eu estou falando quando estou lançando um processo qualquer de mobilização. Quem são, o que as move, o que as interessa? E aí tem um gráfico mais adiante que eu queria mostrar para vocês, desculpa passar esse aqui, que é assim, a regra do 1990. Vocês estão vendo aí, né? Que é um conceito da teoria de rede, que estuda a teoria de rede, que diz que é o seguinte, nós somos aí, somos o 1%, somos aqueles que estão querendo puxar uma ideia, uma ação, um conceito, uma campanha, o que seja. A gente gostaria de mobilizar toda a comunidade, seja ela qual for, toda a comunidade da universidade, toda a comunidade do bairro, toda a comunidade da família, toda a comunidade da sociedade, etc. A gente não consegue, não tem como. Ainda mais porque nos tempos de hoje, nem que eu tivesse milhões de reais para colocar propaganda no intervalo do principal programa de televisão, ainda assim não adianta mais. Os tempos são diferentes, a gente está lutando, competindo com muita gente querendo a mesma coisa. Então, o que a gente deveria ser capaz, pensando naquela história do laço forte, laço fraco, é ver assim, no meu entorno, quais são os meus 9%? E aí, 9, 90 é só para dar uma ideia de proporção, não são números exatos, obviamente. Né? A gente gostaria de chegar até os 90%, que é toda a comunidade, toda a sociedade, todo o grupo, mas não podemos. O que nós talvez consigamos é levar a nossa proposta de mobilização até os 9. Quem são os 9? São as pessoas ou grupos que estão mais próximos da gente, de alguma forma, com quem a gente pode se relacionar diretamente, de alguma forma, que já está na nossa rede, parentes, amigos, ou grupos, enfim, sei lá quem. Porque cada um desses membros desse grupo de 9, eles têm seus próprios 9. Vocês conseguiram pegar? E se esses estiverem mobilizados o suficiente, mobilizados naquilo que você está fazendo, eles vão naturalmente mobilizar suas próprias redes. Dentro das suas próprias redes, uns vão mobilizar suas próprias redes. De forma que, em algum momento, a gente consegue chegar à comunidade como um todo. Já não a gente, como propulsor inicial, mas o fluxo entre laços fortes e laços fracos circulando nas redes. Essa é a grande sacada. O que nos obriga a pensar, com muito carinho, quem são os nossos 9? Quando eu estou lançando uma iniciativa de mobilização, quem são aquelas que estão próximas de mim, que eu sei que próximas, ou com quem eu tenho uma possibilidade de conversar diretamente, que poderiam se interessar e que eu poderia entregar para essa pessoa instrumentos, ideias, que elas pegam, transformam no seu próprio conceito e levam adiante para suas próprias redes, de uma forma livre, de uma forma aberta. Sem aquela coisa que existia antigamente de construir minha mensagem de advertising e aquilo não pode ser mudado de jeito nenhum. Esquece. Hoje em dia pode ser mudado, pode ser liquefeito,
pode virar um meme, o meme do meme do meme. Eu pego o meme, coloco o meu nome, ele vira meu, não importa quem criou lá atrás, enfim. Quem são essas pessoas? E para quem que eu gostaria de chegar no mundo lá fora? Então, essa correlação entre 1,9 e 90 é interessante, porque ela, eu diria que leva a gente a ficar um pouco mais ansioso, um pouco menos ansioso, de, quero mudar todo mundo, quero mobilizar todo mundo, e mais atento em com quem eu consigo me relacionar diretamente e criar instrumentos para que elas mobilizem suas redes. Então, qual é a minha rede mais próxima? Quem são meus laços fortes? Para poder chegar até para que eles possam mobilizar seus laços fracos mais adiante. Então, acho que essa ideia tem muito a ver com o que eu estou falando, de como é que a gente consegue, por meio dos simpáticos, entre aspas, das pessoas, que são os 9 que estão ao redor da gente, a gente consegue chegar até os indiferentes. Ou aqueles que não conhecem, ou que nunca ouviram falar, mas que poderiam estar junto. E isso é tão importante que, se vocês... tem um documentário no Netflix, como é que é? Acho que é Democracia Hackeada, não é isso o nome, Silvia? Que é um documentário que... hackeada. Eu até passei para a galera também do chat de dados. Então, porque o que eles fazem é mapeamento disso. É um documentário que conta como é que foi a relação entre a Cambridge Analytica, que vocês devem conhecer, é um caso já famoso, né? E o que a Cambridge Analytica fazia era basicamente... e lá no documentário tem vários trechos em que um dos principais diretores da Cambridge falava assim: a gente não se importa com todo mundo. O que a gente quer saber é, naquele percentual de pessoas que está no universo dos indiferentes, eu tenho que chegar junto até eles para trazê-los para o campo, no caso, o campo que interessava, que era o Brexit, ou no caso do Trump, para que eles consigam mudar a balança de poder significativamente. E eu tenho que chegar até elas diretamente, de uma forma muito pontual, muito objetiva, muito direta. É reconhecimento que, assim, não é todo mundo. É quem é necessário para produzir a mudança sistêmica. Isso é totalmente diferente, né? Obviamente, nem todos nós temos recursos da Cambridge Analytica, mas esses recursos de informação, eles estão por aí, cada vez mais. E tem muita gente trabalhando com isso, e às vezes trabalhando com isso até gratuitamente, tal, para troca de ideias, enfim. Essa é a ideia. E aí, como é que a gente pega tudo isso e transforma num processo, algo bem processualmente? Que elementos poderia ter uma call to action, uma campanha para mudar, para usar esses elementos que eu estou falando, para produzir um processo de mobilização que leve as pessoas a se engajarem? Se eu estiver falando muito rápido, por favor, também me avisem, tá? E aí eu queria trazer um outro conceito que é assim, eu acho que é super importante diferenciar o que é mobilização do que é engajamento. São duas coisas diferentes, embora interligadas. A mobilização são todos os processos, instrumentos, técnicas que nós podemos empregar para que as pessoas percebam que nós estamos chamando-as a fazer alguma coisa. Então, a gente tem um certo controle do seu processo de mobilização. A gente pensa, a gente faz uma estratégia, a gente cria, etc. O engajamento estas pessoas, caso o que nós estamos falando lhes interessa, elas podem se enganchar nisso ou não. Então, o processo de engajamento se dá do outro lado. Não se dá. A gente não engaja ninguém. As pessoas se engajam. A gente pode mobilizar as pessoas, e aí elas vão decidir se engajam ou não. E tem mais, as pessoas se desengajam no exato instante que elas querem, a gente tem quase que nenhum controle sobre isso. Inclusive, uma pessoa engajada numa causa hoje pode estar desengajada no dia seguinte, inclusive engajada numa causa oposta à nossa. Por quê? Porque o engajamento pega por todo esse lado emocional, que é assim, eu me engajo naquilo que naquele momento me interessou, porque eu acho o assunto relevante, porque na minha família já teve alguém que se envolveu com isso. Não sei, as razões que levam as pessoas a se engajarem em algo são sempre muito individuais, é sempre muito individual. Elas podem se encontrar no coletivo. Por exemplo, estou me engajando na passeata que vai ter no Chile para mudar a Constituição, porque eu acredito que tem que mudar, etc. Mas mesmo essas pessoas que foram lá, elas têm uma motivação muito pessoal para estar lá. Então, o nosso papel, o que nós podemos fazer é entender o melhor possível todos esses elementos para construir processos de mobilização que, vamos dizer assim, tenham maior capacidade de serem bem-sucedidas em criar pontes com as pessoas do outro lado. Essa é a questão. Nada disso é absolutamente 100% certo, mas existem... o que é interessante da tecnologia hoje em dia é que tem várias formas de você entender os impactos disso. Então, olhando para o nosso lado, quem está querendo pensar em processo de mobilização, tem alguns elementos importantes que não muito diferentes, que talvez você até já conheça, porque é muito o processo de planejamento mesmo, isso eu sempre falo. A gente trabalha muito com as emoções em processo de mobilização.
Mas a emoção, e as pessoas se mobilizam sempre pelo lado emocional antes do lado intelectual. Então, a ilusão acreditar que apenas porque a gente tem um argumento intelectualmente sounded, que seja razoável, que seja claro, que apenas o argumento intelectual é suficiente para gerar um gancho emocional com as pessoas do outro lado. As pessoas o primeiro gancho é sempre emocional. E o intelectual vem para reforçar ou não aquilo. Então, o nosso lado, a gente tem... Mas para chegar no emocional, a gente tem que se planejar muito bem. Então, tem um processo de planejamento, step by step. É ter clareza de onde a gente quer chegar e tudo mais, que é que eu trago aqui. Que é, por um lado, entender do nosso ponto de vista em que cenário a gente está se movendo. Seja para o que for. Seja para enganchar um grupo de alunos num tema de TCC ou de mestrado que eu estou fazendo. Em que momento, em que contexto se dá isso? Por que as pessoas estariam interessadas por esse tema? Que oportunidades surgem para a gente trabalhar esse tema com as pessoas? Que abordagem eu poderia usar que poderia servir de gatilho para as pessoas se mobilizarem e engajar? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. A gente tem que entender em que cenário a gente está se movendo. É um pouco óbvio, né? Pesquisa primária, conversar com as pessoas. Pô, esse tema te interessa? Você já passou nisso? Já pensou nisso? Enfim, entender como é que aquilo que você está pensando chega até... Como é que elas traduzem na cabeça delas aquilo que você está pensando. Que palavras que elas usam, que conceitos que elas usam. E pesquisa secundária, óbvia, né? Vocês todos aqui não sabem, entender, ler, né? Ler artigos, entender o que está fluindo, e, sobretudo ler os hashtags que estão circulando, quais são os conceitos que estão girando na rede. Para definir isso, quais são os desafios que esse tema que eu estou trazendo quais são os desafios para trazer esse tema, quais são as oportunidades que trabalhar esse tema traz para a sociedade como um todo e como é que eu posso fazer uma abordagem, que abordagem eu posso fazer para isso. Por um lado, então, essa eu diria que é a linha de base nossa. Por outro lado, eu preciso entender com quem que eu estou falando, para quem que eu estou querendo fazer isso, né? Entender mesmo, assim, quem são essas pessoas, quem é esse grupo, etc. Até esse é o vídeo que eu tinha trazido, mas eu acho que... Deixa eu ver se entrou o som ou não, né? Deu certo. Então, esse vídeo eu sempre curto quando eu vejo isso, e olha que já vi esse vídeo um monte de vezes, mas é que ele captura um fenômeno muito interessante, que é um fenômeno biológico do enxameamento. Enxameamento. Vocês devem ter visto aqueles vídeos que rolam na internet do grupo de pássaros que ficam circulando, voando todos juntos em uma processão, um balé aéreo, etc. E aí vários estudos mostram que esses grupos de pássaros, às vezes são dezenas de milhares deles, bailando sem um se chocar com o outro. Cada pássaro, ele se presta atenção apenas no que os 7 pássaros ao redor dele estão fazendo. 7. Portanto, um deles está nos outros 7, daí isso forma um processo de colaborativo muito forte, né? Muito poderoso. Mais ou menos é o que acontece aí. Aí o cara trouxe esse som, ele está num ambiente fechado, num momento de tensão chatice no metrô de Londres, etc. E ele traz uma música que fala para todo mundo. No momento que você está ali, e com certeza cada pessoa que está participando, que está cantando junto, está cantando não por causa dele, mas está cantando porque aquela música lhe trouxe uma lembrança. Está cantando para si, não está cantando para todo mundo. Até que tem um cara no final que você vê que está viajando assim na maior, sabe, está lembrando, sei lá, o dia de uma festa que ele foi, uma namorada que ele teve, está lembrando aquilo e tal. Essa conexão assim, eu diria que é o estado da arte da conexão da mobilização e engajamento. A gente mobilizou e as pessoas entraram. É o que todo mundo quer, obviamente. Muito difícil Tem acontecer. 2 exemplos aqui, Renato, que rolou no chat, por isso que eu comecei a dar risada.
Um também é bem parecido com o vídeo do metrô, que é aquele da festa rave, eletrônica, sei lá. Sim, E o primeiro maluco fica dançando sozinho. sim, Quando o sim. segundo cola nele, tudo começa a funcionar, né? Porque eu acho que Exato, é esse segundo que dá o start para exato. validou. E aí o povo vai chegando quando vê, tomou conta, assim. É. E a Maria Natália foi um negócio muito engraçado, que é o evidências, né? Quando começa evidências em qualquer Ah, lugar para do mundo, tudo. onde tiver brasileiro, um brasileiro vai cantar. Não, total. E assim, a gente vê isso em vários exemplos. Cada um A de nós pode ousadia. lembrar vários exemplos, né? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: óbvio que é essa que nós gostaríamos que acontecesse nas nossas chamadas, mobilização, etc. Não dá para garantir que vai acontecer? Às vezes acontece, às vezes não, porque, de novo, não é a gente que controla. Mas, se a gente tem muito claro no ponto de partida o que a gente quer, qual é a nossa proposição, quais são os desafios, o que esse tema que a gente está trazendo pode ser de interesse da comunidade. Se do outro lado eu conheço muito, da melhor forma possível, qual é a audiência, o que lhes interessaria, o que lhes mobilizaria, de repente esse cara, se ele estivesse lá cantando, sei lá, uma ópera, seria mais difícil, porque seria difícil as pessoas acompanharem a ópera. Nem todo mundo consegue, nem todo mundo gosta, nem todo mundo consegue acompanhar. As pessoas que iam provavelmente ficar fazendo, se ele fosse um bom cantor de ópera, iam ficar mesmerizados olhando ele cantar, mas não participariam com ele. Então, ou seja, a audiência ali, usando essa metáfora, é a mesma coisa. Então, a questão da audiência, pensando no 1990, é super importante. Para quem? Quem que a gente quer mobilizar? Quem que lhes interessa? Quem são essas pessoas? O que está girando no mundo delas? Quais são as palavras-chave? Enfim, eu acho que essa correlação entre entender, e aí até para eu poder fazer o que eu proponho aqui na curva de engajamento. Assim, eu entender que na minha audiência, tem pessoas, talvez até a maioria das pessoas, que vai ter muito pouco tempo para se dedicar àquilo que a gente está propondo e ainda muito pouco, inclusive, nível de engajamento, ela não conhece e tal. Então, para essas pessoas, não adianta eu vir com uma proposta muito complexa. De repente, para elas, eu proponho só que elas vejam um videozinho que eu fiz, ou dê um link, sei lá. Tem outras pessoas que são mais engajadas, estão mais aí pelo meio da curva de engajamento, é um número muito menor, que se você pedir para ela fazer algo mais, ela faria, para ela compartilhar o que você está fazendo. Lembrando aquele conceito que eu trouxe do celular, girando assim, uma coisa é você ver o que o celular está mostrando na tela, outra coisa é você compartilhar. Isso é um nível de engajamento mais profundo. Nem todo mundo faz. Né? Então, para essa, de repente, eu já faço uma proposição diferente. E para que as pessoas estão super engajadas junto com a gente, estão junto com a gente no 1%, nossos parentes, sei lá quem, aí eu já posso propor uma coisa maior, cara. Porra, eu quero que você doe uma grana para conseguir fazer coisa. Eu quero que você crie um grupo na sua universidade, etc. E é óbvio que a comunicação, a argumentação e a narrativa que eu uso para cada um desse tipo, para cada uma desse grupo, é diferente do outro. Então, isso é super importante, a gente nunca vir ou procurar não vir para pessoas que têm pouca capacidade de engajamento com uma proposta muito complexa, não vai dar certo. E nem vir para pessoas que a gente sabe que são super engajadas com algo muito simples, que a pessoa vai te achar naive, vai te achar, isso aí eu já sei. Então, isso nos obriga, de novo, a conhecer muito bem ou seja, de onde nós estamos partindo. Em geral, as falhas na comunicação acontecem não porque a outra pessoa não entendeu o que a gente queria dizer. Isso acontece porque a gente não conseguiu comunicar corretamente. E a gente tem uma tendência a colocar a culpa do outro lado, né? Mas a gente não fez bem nosso trabalho de casa. Essa é a minha experiência. Para ir um pouco mais rápido, hoje, essa é uma notícia que eu estou compartilhando com vocês, de hoje, do Facebook. O Facebook anunciou que lançaram, que o algoritmo deles vai começar cada vez mais, que já faz isso, mas ele está comunicando isso, que o machine learning deles vai combinar dados e sinais, que as pessoas da própria plataforma, para distribuir propaganda individualizada para cada membro do Facebook. Individualizado, no nível assim, essa é para você. E ele está dizendo publicamente que ele vai chegar até lá por toda a informação que a gente dá, consciente ou inconscientemente, para a rede. É só para vocês verem que isso não é brincadeira, isso é agora. Né? Essa notícia eu cortei hoje, chegou e-mail para mim hoje. E dentro do grupo de audiência, dentro daquela linha que eu falei dos que estão simpáticos e contra, tem algumas pessoas que sim, são importantíssimas de saber quem são. Que são aquelas pessoas que podem ou alavancar o que a gente está fazendo, ou impedir, ou dificultar e impedir o que a gente está fazendo. E aí a gente precisa criar um mapinha de poder para ver dentro da audiência quais são aqueles que têm que ter um trabalho mais direcionado. Quem são os nossos aliados, reais ou potenciais, quem pode nos ajudar a alcançar nossos objetivos, quem pode dificultar ou impedir que alcancemos os nossos objetivos e qual o poder relativo de cada um deles. Porque, de repente, tem alguém que pode impedir, mas ele tem poder muito pouco, então não é. Por quê? Para eu construir uma coisa parecida com essa.
para eu saber quem são essas pessoas, para eu poder estar preparado estrategicamente para lidar com essas pessoas, para construir uma narrativa muito específica para elas, seja para tentar anular ou diminuir o impacto de alguém que é contra, ou para poder alavancar o impacto de quem potencialmente é a favor. Tudo isso confluindo para um elemento que eu acho fundamental, que é a questão da teoria de mudança. Quer dizer, vocês conhecem com certeza esse conceito, mas a ideia é uma ferramenta, né, que ajuda a gente a ter uma definição, uma estratégica de qual é o desafio que a gente está enfrentando, qual é o tema, qual é o issue, qual é o problema, enfim, que tática, o que eu vou fazer para confrontar esse issue, esse problema, e como é que vai ser o mundo quando isso der certo. Se você vai para eu já trabalhei no Banco Mundial, então as teorias de mudança do Banco Mundial são documentos de 50 páginas, milhões de gráficos, etc. Não é disso que eu estou falando. A teoria de mudança, quando a gente trabalha, sobretudo em processo de mobilização, ele é muito simples. É você conseguir resumir num parágrafo a essência do que você está querendo e do que você está propondo para as pessoas. É tipo isso. Eu até trouxe um exemplo da teoria de mudança do Meu Rio, que é um movimento lá do Rio de Janeiro, que foi criado uns 10 anos atrás, para mobilizar cidadãos do Rio de Janeiro em plataforma digital para botar pressão em cima de governos, etc., para, enfim, melhorar a cidade, etc. E na época, se a gente lembrar, 10 anos atrás, o Rio de Janeiro estava ainda recebendo os grandes investimentos que redundariam na Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, na época, já sentia o medo de que essa grana toda ia, na verdade, ser a maldição da cidade. Ia ser mal usada, etc. Então, a ideia de criar o Meu Rio era justamente ter uma plataforma no qual a população pudesse, pelo menos, colocar pressão em cima dos governos para a coisa não ser pior do que foi. E o Teoria de Mudança do Meu Rio é tão simples como isso. Olha, nos próximos anos apresenta a menor oportunidade de desenvolvimento para a cidade do Rio. Esse é o issue, não é um problema, é um tema, né? É um desafio. Ao criar a oportunidade de engajar os cidadãos nos processos políticos, essa é a ação, engajar cidadãos nos processos políticos, vamos potencializar essa oportunidade, então está vendo pelo lado positivo, é algo legal, de forma a criar um Rio melhor para todos esses seus cidadãos. Por trás disso eu acompanhei isso, assim, uma pesquisa extensa, pesquisas individuais, um trabalho, centenas de páginas de análise para dizer assim, vamos criar um movimento que vai ser uma plataforma para que os cidadãos possam mobilizar as autoridades, etc., para que essas oportunidades que surgem não sejam totalmente desperdiçadas. Cara, e muitas vezes o pessoal do Rio apresentava isso como elemento inicial de pitch do que é o movimento. Porque isso resume tudo o que é. Qualquer pessoa olhando isso pode dizer assim, pô, realmente, vem uma grana para o Rio. De fato, pode ser muito legal. E, de fato, se a gente não se mobilizar, isso vai dar merda. Desculpa o palavrão. Vai dar chabu, vai dar tilt. Cara, isso é muito... chegar ao simples é muito difícil. Por isso aqui, para chegar ao simples, precisa ter toda uma análise complexa antes feita. Só para dar para vocês o exemplo, e eu acho super importante que, com isso na mão, tendo a ideia de onde a gente está partindo, com quem a gente está falando e qual é a teoria de mudança, eu consigo criar qual é a chamada ação que eu vou ter para as pessoas, o que é que eu quero que as pessoas façam. E é legal o call to action, quem conhece um pouco do mundo digital sabe que o call to action normalmente é a maneira mais simples. Qual é o call to action mais simples do mundo digital? É a tecla do envia, assine, etc. Todo mundo chama call to action no mundo digital é esse. Conceitualmente, o call to action no mundo de mobilização é isso também. O que eu quero que as pessoas façam? E se a gente está no mundo em que a gente tem que competir com muita gente, com muitas mensagens, não dá para ser uma mensagem. A minha mensagem não pode ser uma mensagem flat. Uma mensagem, ela tem que ser uma mensagem que eu peça às pessoas a fazerem alguma coisa. Porque... Renato, tem uma pergunta aqui do pessoal que eu vou trazer para ti. Tá, pode trazer. Essa utilização de dados pessoais tem algum limite ou estamos na terra sem lei quanto a isso? Porque eu acho que deveriam ter algum limite, que dados são super benéficos, principalmente para a melhoria das cidades e tal, mas se usado para o mal também pode ser super destrutivo. Tipo, essa história do Facebook dá um pouco de medo, né? Assustou. Que a galera até sabe do LGPD, que vai rolar aqui no Brasil a partir do ano que vem e tal, mas em termos mundiais, como é que isso está acontecendo, né? Como é que a gente... Assim, vamos dizer assim, tem o mundo wishful thinking e o mundo real. O wishful thinking é que, obviamente, existe um elemento ético no uso dos dados, para não dizer nem ilegal, o elemento ético, em que os dados, pela lógica, pertencem a mim, são meus dados, então eu deveria ter o controle final sobre eles.
Então, do ponto de vista ético, tem limite, com certeza. Do ponto de vista legal, várias legislações impõem limite. Você falou da lei brasileira é inspirada na legislação europeia, que é extremamente limitadora do uso de dados pelas empresas, corporações, organizações, etc. Então, vamos dizer, no âmbito do wishful thinking, existe sim, e a gente tem que lutar por isso, e tem um arcabouço, tem tanto argumentos éticos quanto argumentos legais para peitar, cobrar. No mundo real, não existe limite. No mundo real, assim, sendo muito... não existe limite no sentido que, assim, em vários países não existe limite mesmo. Segundo, as empresas encontram diferentes formas de burlar isso, então a luta que a gente tem o tempo todo com as empresas que elas sejam mais transparentes. E também tem uma coisa assim, a gente, como cidadão final, o cidadão comum, talvez não nós, que a gente está mais ligado nisso, mas no geral, as pessoas no geral, não têm a menor noção do que elas estão fazendo, aceitam lá os agreements de uso de privacidade sem nunca ler na vida. Eu até pergunto quem de nós já leu algum daqueles, etc., nos detalhes, etc. Então, a gente vai aceitando. Então, o bom é que a gente tem, como no caso do Brasil, um instrumento legal para, quando a gente quiser e estiver organizado, cobrar. Mas no mundo real, isso vai ser uma coisa cada vez mais disseminada, para o bem e para o mal. É exatamente o que você falou. Assim, eu acho que, até uso o exemplo quando eu falo de dados, o exemplo do senhor lá em Hong Kong, um exemplo muito clássico, já do ano passado, que estava na missa de Páscoa, numa igreja lá em Hong Kong, e aí o smartwatch dele começou a indicar que ele estava tendo uma aceleração no batimento cardíaco. E ele estava bem, estava normal, não consumia absolutamente nada. Aí ele reiniciou e começou a indicou a mesma coisa, aumento fora do padrão dele dos batimentos cardíacos. Então ele foi para o hospital, assim, andando, conversando, vendo as dúvidas, achando que não ia dar em nada. O pessoal baixou os dados do smartwatch, contrapôs com o teste dele e viu que ele estava no início do ataque cardíaco fulminante. Ele estava com 3 artérias entupidas, não sei. E assim, quando viesse, era a morte certa. E aí ele brinca, falou, nunca mais vou desconfiar e todo que perguntar meu dado, vou dar todos os meus dados, porque os dados, a análise dos dados gerados por ele mesmo salvar a vida dele. Agora, você imagine esses dados ligados à internet, e uma Google da vida monitorando e, ao mesmo tempo, produzindo para você outras informações que podem ser úteis, delivering remédio, ligando você, se você cai de repente, ficou inconsciente por 10 segundos, já automaticamente já liga para o 90. O potencial positivo que isso tem é absolutamente extraordinário. O contrapeso disso é que a gente vai viver num mundo em que vai ser muito difícil distinguir o que é dado obtido da forma correta do que é dado que a gente deu sem saber, que está sendo... Eu acho que vai ser muito difícil. Por isso é que a gente tem que lutar muito para que legislações como a brasileira efetivamente sejam implementadas, para que pelo menos a gente tenha um arcabouço legal para fazer valer os nossos direitos quando a gente quiser e puder, né? Em alguns países isso não existe. E quando não existe, não existe. Praticamente não tem que se possa fazer. Por isso que muito do que o SGB propõe, a bandeira nossa desde o ano passado com muita força, é falar de dados, menos da parte técnica em si, esse olhar de cientista de dados, e muito do nosso poder enquanto cidadão, para a gente entender dados, para a gente ser mais fluente, conseguir ter mais criticidade na hora de analisar as coisas, porque, de fato, a gente está gerando o tempo inteiro que pode ser usado para muita coisa boa, mas também a gente, direito nosso saber que também pode ser gerado para coisas não boas, né? E ficar atento e descobrir o que significa isso, e cobrar, etc. Eu acho super importante. E os dados, por exemplo, cara, eles podem também ser usados. Eu me lembro que um dos parceiros nossos aí do laboratório é um laboratório de dados da Favela da Maré, no qual eles estão treinando a molecada da Maré a se tornarem cientistas de dados, ou pelo menos conhecerem, entenderem dados, para eles começarem a produzir ou a cobrar a produção de dados que realmente reflitam a realidade da Maré. E estão trabalhando também com toda a questão de desenho de dados, para que eles possam transformar esses dados em informação útil para a comunidade. E com isso, eles estão peitando os processos de desenvolvimento de políticas públicas. Isso é um instrumento incrível. Então,
estimular também. Exatamente. Estou botando aqui para eles. Que é incrível. Então, isso cada vez mais. Não é só a Cambridge Analytica que pode usar isso. A gente poderia estar usando isso também a nosso favor. A gente que quer ter impacto social poderia estar usando, tem vários casos. Né? Então, é um campo aberto que dá margem tanto para quem está com mau caráter, que tem uma má intenção usar, como quem tem boa intenção usar. Então, o nosso papel está no lado certo e fazer a coisa certa. Ok? Eu já vi que já está muito longo, vou tentar fechar para dar mais tempo de perguntas, mas estou acabando já. Já chegou nas 3 da tarde. Ah, é? Ixi, caramba. Ixi. Bom, mas aí como é que faz? Não, eu acho que você pode ir avaliando a quantidade de conteúdo que tem. Não, na verdade, eu praticamente acabo aqui. Tem uns slides que procuro identificar o que está por trás, mas eu vou mandar, como eu vou mandar o slide para vocês podem ver depois. Porque o pessoal está trazendo as dúvidas pelo chat, eu estou reportando. Então, a princípio, se quiser fechar a apresentação e tal, e aí a gente abre para perguntas que possam ainda... Tá, não, tudo bem, mas acho que assim, o fundamental que eu queria trazer, se vocês pegaram o desenvolvimento do meu raciocínio, é isso. Primeiro, olhar para dentro no sentido que nós temos que, como aqueles que estão propondo o processo de mobilização, entender muito bem qual o cenário que a gente está se mobilizando, o que a gente quer, quais são os desafios e oportunidades, que abordagem pode ser interessante, para quem que a gente está querendo, quem que a gente gostaria de mobilizar, e esses diferentes aspectos, né, as pessoas que estão mais propensas, potencialmente, medianamente ou menos. Qual é a teoria de mudança por trás que a gente está querendo fazer? Como é que a gente consegue traduzir, resumir aquilo que a gente está pensando em algo que seja a essência que a gente está querendo fazer, e a partir daí desenvolver o que eu chamo de calls to action, que eu estava falando, o que eu quero que as pessoas façam. Quero que elas juntem-se comigo no dia tal, venha comigo discutir o tema tal, assine a newsletter Y, porque com isso qual é a chamada ação? Junte-se comigo no movimento contra o movimento contra contra as vacinas, sei lá, enfim, o que seja. E a partir daí eu consigo terminar, então, se eu sei tudo isso, quais são as táticas que eu vou usar? E por tática, o que eu estou dizendo, o meu principal canal de comunicação vai ser o WhatsApp, minha principal tática para mobilizar, para chegar até as pessoas vai ser Facebook, vai ser uma ação pública, um Word Café, vai ser Aí eu consigo escolher as táticas de mobilização que eu vou usar em função do resultado que eu quero alcançar, que é o contrário do que muita gente faz, que já vai direto pensando, tem que criar um grupo no WhatsApp para mobilizar as pessoas. Mas não adianta. É isso mesmo? Isso serve a que propósito? Quais são as métricas? E aí essa é outra coisa do KPI, dos indicadores de performance. Quais são as métricas que eu vou aplicar a essas táticas neste call to action, que vão me mostrar que eu estou conseguindo mobilizar as pessoas para aquilo que eu estou fazendo lá atrás. Vocês entenderam o encadeamento? Por isso que está aquela escadinha que eu coloquei lá na frente. Quer dizer, a métrica, ela é a última coisa, mas ela que vai te dizer. Por exemplo, se o meu call to action entre para a mobilização aqui na universidade para mudar o artigo tal da Constituição da universidade. Venha junto. A tática, vamos fazer uma reunião 3 reuniões em diferentes campos para divulgar isso, uma das táticas possíveis. Qual é a métrica? Reuniões é um elemento, participação na reunião, etc. Então, se essa métrica for alcançada, eu consigo entender que aquela tática está correspondendo com a participação e pode estar ajudando no call to action, só para entender esse encadeamento. Então, eu ponho aqui uns exemplos disso, então vou pular direto, porque na prática, um exemplo que eu trago aqui é um exemplo de uma campanha que eu ajudei a desenvolver, de um projeto que eu consultou um tempo atrás, que tem todos os elementos. Então, ele explica qual é o conceito, o contexto, quais são as metas, o público-alvo, as táticas empregadas, a tecnologia, etc., os KPIs, tudo isso numa sequência de 5 slides. E a curva de engajamento para essa ação específica. E aí eu termino, são os últimos slides, eu trago lá desse livro que eu super recomendo a vocês que leem, vocês já devem estar sabendo, a Silvia deve ter falado com você, que é o Novo Poder, que é a leitura para mim obrigatória, para vocês que estão interessados no tema, no qual o Jamie Hamans e o Henry Teams fazem toda uma análise, a partir da experiência deles, desse novo mundo de mobilização e engajamento digital para o impacto disso nas relações de poder. Então, esse livro é super interessante, super importante, e eles trabalham muito que, assim, nesse mundo em que a gente tem que competir com muita gente, com muita comunicação, muita gente requerendo nossa atenção, a gente tem que ser capaz de desenvolver mensagens de mobilização que sejam ACE, como eles dizem.
aí é uma tradução meio pesada do original em inglês, mas elas deveriam ser acionáveis, no sentido que, de novo, a gente tem que estimular uma ação concreta, tem que chamar um call to action, uma mensagem, faça, venha, junto. Não é assim, veja como o mundo é lindo. Vamos fazer juntos esse mundo ficar lindo. Tem uma diferença entre uma coisa e outra. Todo mundo sabe que o mundo é lindo, ou pode ser lindo. Mas eu estou sendo chamada a fazer isso. Então, tem essa diferença. Conectadas ou conectáveis, de preferência que as pessoas possam, a partir dessa mensagem que ela receber, ela sentir conectar, e conectar com as suas próprias redes, daí criar um meme, daí, sei lá, transformar no Instagram da vida, pegar aquilo, estou junto nesse, olha que legal, enfim. E extensíveis no sentido que, uma vez criada, seria legal estimular as pessoas a darem sua própria contribuição e até modificarem que seja, adaptarem, editar, etc., para que a mensagem seja cada vez mais dela e não sua. Mas, sobremaneira, do ACE, o A, para mim, é cada vez mais o ponto mais fundamental. Assim, realmente temos que perder o medo ou a vergonha, ou sei lá o quê, de pedir às pessoas para fazerem coisas. Mesmo, não importa o quê. Nosso cérebro ele está talhado, sobretudo no nosso cérebro ocidental, para atender as chamadas de ação, ao verbo. A gente tem muito mais dificuldade de ligar com coisas subjetivas. Talvez o mundo oriental seja mais claro, mas para nós estamos muito mais ligados nessa coisa, um verbo liga automaticamente o neurônio, o tico e teco começa a funcionar mais rapidamente do que algo que é muito, muito subjetivo, muito flat. Legal, E é isso. Renato, que você costuma trazer também na tua fala, e depois quero abrir uma possibilidade aqui para a Ana falar, que está nos assistindo. Tá. Ela está com uma campanha no Catarse aberta nesse momento. Legal. Até acho que tanto o conteúdo está super valendo para ela, mas para ela passar um pouquinho da experiência que ela está vivendo. Mas o Renato traz um pensamento que eu acho que e eu tenho outros parceiros aqui do SGB também que tocam nessa mesma tecla, que é quem apoia quem faz é tão importante quanto quem faz. Porque, às vezes, você tem aquela visão de que só quem vem junto contigo, suar a camisa e pegar a enxada, é que é importante. E, às vezes, você precisa daquelas pessoas que ainda estão lá sentadas nos seus sofás, nos seus escritórios confortáveis, mas que estão compartilhando, que estão doando numa campanha de crowdfunding online. Então, assim, também quem apoia é importante. E esses ativistas de sofá também são importantes para as campanhas acontecerem. Então, eu acho que a gente não elimina ninguém, assim, mas a comunicação, o quanto a gente vai distribuir essa comunicação para cada um dos canais e tipos de pessoa, também vai fazer toda a diferença, né? Mas para a gente não esquecer, assim, que, nesse caso, todo mundo é importante dentro de uma mobilização, de uma campanha, mesmo quem está lá ainda não junto com você na linha de frente, sabe? Sim, sim. Não, eu sempre falo que eu nem entro mais nessa discussão de cyberativista, porque o importante é ser um ativista de rua, que cyberativista é preguiçoso, etc. Essa, para mim, é uma discussão totalmente ultrapassada, não faz sentido. Todo mundo é importante. No mundo de hoje, o cyberativista é absolutamente importante porque é a pessoa que ajuda a disseminar, lembra aquela coisa dos laços fracos, etc. Então, para mim, todas as pessoas que se dedicam 5 segundos do seu tempo que seja ao que eu estou dizendo, tem um processo tão grande quanto aquele que vai para a rua. Mesmo porque aquele que vai para a rua na manhã pode não ir mais por várias outras razões, e quem está hoje lá é o que vai para... Enfim, então, as coisas são muito dinâmicas e tal. Então, acho que a gente tem que olhar com muito carinho todas as pessoas que se dedicam 5 segundos ou 5 horas ao que a gente está falando. São, assim, e para mim, particularmente, igualmente importantes. Bom, eu termino por aqui para dar um tempinho para a gente conversar ainda. Bom. A gente pode, você pode parar de compartilhar a tela de repente, Renato, embora o pessoal pegou, se quem quer ali pegar o contato do Renato, aproveita que está ali na tela. E eu convido a Ana, se ela quiser falar um pouquinho aqui para a gente como é que foi a experiência. Ela falou que já encerrou a campanha, mas aí ela conta um pouquinho para a gente, tanto do que se trata, como foi a experiência para ela. Uhum. Oi, gente. Eu não sei se estão me ouvindo? Oba. Então, eu sou podcaster, na verdade. Eu tenho um podcast chamado Apenã. E eu cresci no Pará. E por isso eu tenho um certo contato com amigos próximos que são indigenistas. E aí a gente montou, na verdade, quando um indígena estava recebendo um prêmio internacional, ele me visitou aqui na Europa.
E aí a gente comentou sobre a possibilidade de fazer apicultura ou meliponicultura na terra indígena. E aí começou o projeto Meikangate. E foi muito legal, assim, dá bastante trabalho, realmente engajar o pessoal. Assim, eu fiz uma campanha bem pequena, né? Fiquei na casa dos 12 mil. Então, tipo, para uma campanha, tem campanhas tipo, mais de 10 vezes maiores, assim. Então, para esse tipo de campanha, é uma campanha pequena. E meu podcast também é um podcast pequeno, que também foi um fator, eu preferi fazer algo menor. Mas aí eu tenho acesso a alguns podcasts maiores, tipo o Xadrez Verbal falou sobre o nosso projeto e tal. Então, isso reverberou bastante e ajudou até no meu podcast, de certa forma, no sentido de que mais pessoas ficaram sabendo do material que eu produzo. E me motivou bastante também e meio que me fez ver que realmente é palpável fazer um trabalho assim. Porque, querendo ou não, inclusive, a gente provavelmente em breve vai fazer uma campanha recorrente. O podcast já tem uma campanha recorrente, né? Que é pequena também. Antes estava só no Padrim, agora entrou no Catarse também, no Padrim, no PicPay e no Patreon. Agora eu entrei no Catarse. E também essa é uma dúvida que eu tenho, porque, assim, na verdade, eu não queria ser tão em tantas linhas de diferentes. Só que, por exemplo, pessoas que moram fora do Brasil pediram para eu ir para o Patreon, aí pessoas, não, mas o PicPay é tão mais fácil. E aí, então eu acabei que... E aí, como eu já tinha pessoas que estavam me seguindo por causa do Meikangate, eu acabei de fazer um projeto também no Catarse. E aí eu fico meio, poxa, eu estou em 3 direções separadas, o que eu não gostaria de fazer, mas eu acabei tendo que optar para isso. Mas em breve também, agora eu estou no final do meu doutorado, então não estou com muito tempo, mas próximo ano eu quero pegar realmente mais pesado nesse projeto, porque quem sabe até fazer isso como full time, esse é o meu desejo. Então agora ver se dá certo e quem tiver interesse, por favor, entre em contato. A gente tem uma lista de e-mails. Cada 2 semanas, mais ou menos, eu solto e-mail do projeto, principalmente antes, porque na época eu soltei para as pessoas que estavam interessadas, depois para ir divulgando, e agora, por exemplo, para mostrar os resultados, para mostrar que já aconteceu o primeiro workshop dele, os indígenas já estiveram na universidade, então já tem resultado, o pessoal já vê que tem. E claro, também pelo podcast eu já tive o Bepunu, que é o indígena Kayapó, já teve umas 3 vezes no podcast, enfim. Então, basicamente isso. E obrigada pela atenção. Imagina, vou pedir se você consegue compartilhar aqui no próprio chat, para a gente ter acesso ao teu podcast. Tem gente aqui também interessada. Eu acho que esses canais diferenciados, Renato, de repente você pode trazer a tua opinião, né? Mas eu acho que nesse caso, principalmente que ela está vivendo num contexto né, Brasil e internacional, precisa dessa adaptação de canais, ferramentas, enfim, para atingir diferentes públicos. E também acho interessante que veio o gancho do podcast, que a gente está criando novas formas de usar narrativas, né? E o podcast está vindo com uma força muito grande, assim. O Arthur falou aqui que todo dia escuta, eu também estou ouvindo muitos podcasts, eu acho que é uma forma bem bacana de a gente poder soltar nossa voz assim para o mundo e ficar mais informado, enfim. Então, vão vir outras, né, gente? A tecnologia não para. A cada segundo vai vir uma forma diferente de a gente se comunicar mesmo. Não, sem dúvida. E aí, no caso de processos como esse de crowdfunding, especialmente em projetos internacionais, acho que, no mínimo, inevitavelmente, tem que ter uma plataforma nacional e uma plataforma de mais alcance internacional. O Catarse é a maior do Brasil, então tem uma base maior de usuários, vamos dizer assim. Então, óbvio que para o público brasileiro, de repente, o Catarse é mais simples ou mais objetivo de usar, e para o público internacional, acho que qualquer um dos dois que você indicou são perfeitos. Então, acho que aí não tem muito, é meio inevitável, porque a sua audiência potencial é uma audiência global, vamos dizer assim, não é só de um país, não é uma coisa muito localizada, né?
E a questão do podcast é incrível, né? O podcast é uma coisa antiga, né? Foi uma das primeiras coisas quando a internet surgiu. Quem tem mais idade vai lembrar que já uma das primeiras coisas que existia tinha uns programas de podcast, tipo 15 anos atrás, 10 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás. Aí o podcast meio que sumiu, não se falava muito nisso, e aí está tendo um revival, mas exatamente por conta disso, porque como as pessoas estão conectadas... Antigamente o podcast era mais difícil, porque era mais difícil estar conectado o tempo todo. Era mais caro, né? A questão de dados era... Você não ia... Me lembro que o podcast você tinha que, em geral, ou baixar para o seu computador, porque ficava... E você não tinha smartphones para ficar ouvindo no celular o tempo todo, não tinha internet, metrô, enfim. Hoje em dia, como você está conectado o tempo todo, é perfeito para um instrumento como o podcast, né? E o compartilhamento de mensagem via WhatsApp. Não é à toa que é a grande febre, né? Então, acho que assim, tem tudo a ver. E certamente vai aparecer outras ferramentas, enfim, cada vez mais para simplificar mais essa comunicação, né? Um outro ponto interessante também, que eu acho que passou rapidinho, assim, mas é algo que sempre me marcou nas falas do Renato, é entender que, por exemplo, nesse caso de uma mobilização mais robusta, assim, em prol de algo na cidade, por exemplo, é muito importante entender, né, quem são esses aliados que ele trouxe, como os laços fortes, mas também, às vezes, assim, sei lá, algum vereador, uma celebridade, alguma pessoa que é simpática à causa, que pode servir como seu aliado, mas também entender quem são os oponentes, digamos assim, porque às vezes eles podem servir também a favor do seu próprio, da sua própria campanha. E qual é o momento do ano ideal para lançar essa campanha? Às vezes, sei lá, eu acho que tem uma clássica que foi sobre as histórias das baianas do acarajé numa Copa do Mundo, que eu lembro que foi a Graziela Tanaka, eu acho que contou essa história, que eles usaram, então, sei lá, a própria Copa do Mundo para trazer o auê de que eles estavam querendo impedir que as baianas vendessem o acarajé próximo ao estádio, obviamente por força das grandes redes de alimentação, como o McDonald's e não sei o que e tal. Não vou me lembrar certinho agora como foi toda a campanha construída, não sei se o Renato tem memória sobre isso, mas eles usaram momentos do ano onde, sei lá, a FIFA estava fazendo alguma coisa e tal, justamente para causar o barulho necessário sobre essa questão das baianas do acarajé, e conseguiram lançar, foi uma campanha vencedora e elas puderam vender seus produtos ao redor dos estádios, né? Teve uma coisa assim, não foi? Isso tem muito a ver com aquilo que eu falei antes, né? Do planejamento, você entender o que você quer, qual é o público, etc. Porque você entendendo isso, você entende quais são talvez os melhores momentos e os canais de acesso a isso. Dependendo do que você está falando, o tema, tem momentos em que você consegue, por conta do que está acontecendo no seu contexto, alavancar o que você está chamando, né? Ou criar uma empatia maior, uma conexão maior, né? Ou seja, quase que surfar na onda, etc. Tem outros que você precisa produzir isso, precisa criar um fato. O Greenpeace às vezes é muito bom nisso, né? De produzir uma coisa pública que chame a atenção para aquilo. Mas mesmo se não houver um contexto mais geral que esteja aberto a isso, mesmo aquilo que você faça muito bem feito, pode não criar tanta empatia porque as pessoas não estão... Tem uma frase famosa atribuída ao Victor Hugo, o escritor, em que diz que nada é mais poderoso do que uma ideia cuja hora chegou. Então, essa coisa de você entender, ou dito pelos alemães, o Zeitgeist, né? Quando você percebe que você entende que o momento presente, o momento é o momento, você entende assim, o fluxo das ideias, o fluxo das coisas, o que está acontecendo e tal, e que este momento é o momento cuja ideia é apropriada para a sua ideia florescer mais fortemente, isso é incrível. E isso tem muito a ver com olhar, a capacidade de olhar o contexto que você está operando, o olhar lateral, soft skills. Não é à toa que as empresas hoje estão valorizando enormemente profissionais que têm soft skills mais desenvolvidos. Porque o conhecimento técnico, honestamente, o conhecimento técnico, a não ser quando ele... Claro, um geólogo que trabalha com exploração de petróleo tem conhecimento técnico de como... Mas, no geral, muitas vezes, o conhecimento técnico mais tradicional ele está acessível no Google. O soft skills é muito difícil. É muito difícil de desenvolver, você desenvolve de uma hora para outra. E tem pessoas que não vão conseguir desenvolver a vida inteira, porque não é o barato delas. Então, você tem pessoas muito duras, muita dificuldade de entender
as mudanças estruturais, de entender o que está vindo, e estar um passo adiante do que perceber quando a ideia está chegando, que essa frase, essa maneira de comportar, as pessoas têm de se comportar, pode indicar uma tendência que eu deveria estar... Enfim, isso é soft skills, né? E é muito difícil de desenvolver. E tem outras campanhas bem legais. Eu gosto muito de uma chamada Não é Não, que foi bastante usada aqui no Carnaval do Rio de Janeiro, e daí se disseminou pelo restante do Brasil, que as meninas fizeram um crowdfunding para fabricar os adesivos do Não é Não, onde as mulheres colavam no corpo. E aí, assim, tinha vários homens que queriam colar também o adesivo e, assim, não podia, porque justamente era a forma que elas encontraram de fazer com que essa mensagem, né, do machismo, e de chegar achando que no carnaval o corpo da mulher é objeto público, onde todo mundo toca e tal, fosse desconstruído. E essa campanha viralizou geral, assim, e aí elas criaram uma estrutura onde depois as outras cidades pudessem reproduzir, baixar, tipo, o download da arte do adesivo, fabricar seu próprio adesivo. Então, também acho que uma coisa bem interessante, que esse livro do New Power, que o Renato citou, eu vou mandar para vocês o linkzinho da palestra deles no ano passado aqui no Social Good Brasil. Eles foram keynote speaker do nosso festival no ano passado. Eles falam muito sobre isso, assim, se você quer de fato fazer uma campanha que atinja mais e mais pessoas, essa coisa da propriedade, assim, só é meu, só eu faço, tem que também ser desconstruída, né? Então, quanto mais a gente puder fazer com que isso tome uma proporção maior do que nós mesmos, assim, eu acho que é o sucesso que a gente precisa ter, assim. E é isso aí. A hashtag Partiu Festival 2020, eu estou mobilizando. Como uma boa engajadora, uma mobilizadora, estou engajando todo esse povo a já ver passagens aéreas para vir para Floripa ano que vem, 21 e 22 de agosto, que vai rolar o Festival SGB. O Renato vai estar aqui com a gente, aí vocês vão poder dar um abraço nele. Então, a gente tem 9 minutinhos. Se alguém quiser mais 3 minutos, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Renato. Manda pergunta. Eu gostei muito daquele projeto que você falou da Maré. Eu acho genial, eu acho muito, muito, muito legal quando a gente vira o jogo. Nossa, assim, dá vontade até de chorar, de imaginar. Puta, é muito foda, muito foda. Mas eu queria saber se você tem alguns projetos aí que você pode compartilhar com a gente, algumas ideias, algumas formas de engajar pessoas que estão contidas. Eu não sei se é bem essa palavra, mas contidas no sentido de pessoas que são refugiadas e estão talvez esperando para conseguirem entrar dentro de um país ou não, ou mesmo pessoas dentro, né, da prisão. Como é que a gente pode fazer elas engajarem de forma positiva? Que a gente, bom, pelo menos, né, das coisas assim que eu leio, às vezes é muito fácil de engajar negativamente as pessoas, mas como verter isso para uma ação positiva? Eu acho que até sobre a questão de refugiados, tem até um trabalho que feito por alguns fellows do SGV, acho que até a Celina pode falar mais sobre isso, que ela conhece mais detalhes, que está justamente focando na questão dos refugiados, que eles foram para a Europa, alguns deles um tempo atrás, né? O Alonso esteve lá para falar disso e demais, que é focado justamente na questão dos refugiados, especialmente na região amazônica, né? Com todo o tema do drama humanitário lá da Venezuela, que eles estão usando uma série de recursos justamente para possivelmente mobilizar a comunidade para ter uma aceitação para isso, né? Porque esse é o grande tema, né? Talvez a Silvia pudesse até dar um pouco mais de... Eu não conheço em detalhes tanto a atuação, né? Bem bacana. Eu acho que, bom, na Eurolid, com quem assistiu um pouquinho da minha fala ali, eu só dei uma breve pincelada sobre o programa de Fellows, mas esse programa que o Renato faz parte, então ele, desde 2016, ele reúne lideranças sociais do Brasil inteiro, com diferentes perfis, assim, idades, gênero, causas, atuação. Então, eu acho que a grande inovação do programa de Fellows é justamente a diversidade, e por isso as causas são tão diferentes umas das outras, assim. Aí, nesse caso de Manaus, a gente tem 2 Fellows lá agora no momento, né, mais um que fez toda a trajetória do ano passado, em que ele focou nos indígenas
e nos imigrantes, né? Então, toda uma galera que tá da Venezuela, que estava refugiada e tal. Então, a forma que ele conseguiu foi, primeiro, assim, se aproximar das pessoas. Eu acho que essa coisa, quando a gente quer falar com uma população que muitas vezes a gente não vive essa causa, nós, privilegiados, né, brancos, classe média alta, às vezes a gente tem uma tendência a querer de fato ajudar, mas a gente não se aproxima ou não traz para junto pessoas que vivem aquela realidade. Assim, então, às vezes é o primeiro erro, né? De a gente achar que pode ser o salvador da pátria e aí a gente não traz junto. Então, uma das coisas que eu acho que o programa de Fellows acaba fazendo é falar de igual para igual, é de chegar muito próximo. É diferente a Silvia, que está aqui em Floripa, no sul do Brasil, tentar fazer alguma coisa lá pela galera que está lá em Manaus. Então, através dos Fellows, é muito mais fácil, que eles estão vivendo a realidade muito próxima, eles estão no dia a dia da cidade e estão vendo as redes de oportunidades que eles têm para poder ativar. Então, de novo, assim, o Alan não chegou lá para salvar a vida de ninguém, mas o que ele fez foi ser um grande conector de oportunidades. De dar espaço para que esses refugiados, por exemplo, pudessem ter um local de fala, ter um espaço de acolhimento, um espaço seguro para eles poderem falar sobre as suas dores, sobre as oportunidades. E o Alan serviu muito também como um conector de redes, assim, então perceber quais são as empresas que também estão interessadas em gerar oportunidades, o que é possível fazer enquanto cidadão em termos de políticas públicas em relação a isso, quais são as ONGs e organizações que já estão atuando em prol dessa causa também, e aí conectar esse ecossistema para que alguma transformação pudesse acontecer. No caso da população indígena, ele atuou dentro de uma comunidade chamada Parque das Tribos, que foi que eu trouxe também lá no meu exemplo da palestra, onde, além de infraestrutura ser totalmente caótica naquele momento em que ele começou a fazer as atividades deles, tinham muitas disputas de grileiros, disputas até entre lideranças dentro da própria comunidade indígena, e o que o Alan conseguiu fazer foi articular um espaço mais seguro, onde as pessoas poderiam trazer os seus desejos, suas vontades, priorizar, criar um planejamento do que era viável ser feito. E assim, passo a passo, eles foram criando condições, tanto concretas de infraestrutura para a região, para esse Parque das Tribos, como acesso à troca de saberes. Então, eles perceberam ali, utilizando até uma ferramenta que é muito legal, vou escrever aqui para vocês, que é da fluxonomia, é perceber o que a gente já tem de ativo na própria rede. Então, eles perceberam, olha, tem uma indígena aqui que ela está estudando pedagogia. Então, ela começou a dar aula para as outras pessoas que não eram letradas, por exemplo. Aí depois uma outra pessoa é dona de uma empresa X que consegue doar tal coisa, a outra tem acesso ao governo, conseguiu implementar uma infraestrutura na região. E hoje o Parque das Tribos foi considerado o primeiro bairro indígena do Brasil, servindo como exemplo multicultural para o Brasil inteiro, assim, para o mundo, né? Então eu acho que é um pouco desse poder, eu acho que das pessoas, de ativar as suas próprias redes, de usar bem usado esses laços fortes, e aí cada um deles também vai atingindo as suas próprias redes. Então tem muito exemplo positivo, na verdade, é que a gente grava prioritariamente negativas que a gente vai vendo no nosso dia a dia, né? Mas acho que tem muita gente legal fazendo. O Datalab eu super recomendo dar uma olhada, porque eles falam numa linguagem incrível. Então eles fazem uma festa chamada CryptoFunk, onde falam de dados, falam de criptomoedas, falam dessas novas tendências, mas utilizando uma linguagem que é a música, que é o funk, que no Rio de Janeiro faz muito sentido. Esse Cocozap, então, era uma forma de você poder mapear os locais onde estavam sem saneamento. Enfim, eles têm muitas iniciativas super bacanas, assim, e eu acho que vocês, eu vejo muito, vi no olhinho de vocês lá presencialmente a potência que vocês são. Não só, acho que em termos de estudo, de oportunidades, mas também de desejo e de vontade de fazer acontecer. Não é necessário esperar vocês voltarem para o Brasil para começar a fazer. Acho que a Ana Rosa está aí para demonstrar isso. Ela está lá ainda fora do Brasil e está articulando ações super bacanas aqui no Brasil.
E a gente fica com as nossas redes também à disposição de vocês. Acho que o SGB funciona bastante no ambiente online, então vou continuar à disposição para trocar conhecimentos com vocês, conectar vocês com a nossa rede, com fellows, com outras pessoas que vocês possam precisar, para a gente seguir juntos melhorando aquilo que é possível fazer. Né? Então, não imaginar que a gente Eu gosto de uma frase que fala assim: não compare o seu início com o meio de ninguém. Né? Então, não adianta a gente ficar olhando para as pessoas que já estão fazendo pra caramba e a gente se sentir menor porque a gente ainda não começou. Todo mundo deu seu primeiro passo em algum momento na vida, né? Seja ele qual for e com a trajetória que for. Então, não compare o seu início com o meio de ninguém. Comece a fazer e saiba que você não está sozinho, assim, que tem muita gente fazendo a diferença, assim, dentro do que é possível fazer. Boa, é isso aí. Disse tudo. Então, eu vou agradecer mais uma vez a presença de vocês, a participação. Espero revê-los em breve, seja aqui em Floripa, em algum outro lugar do Brasil, ou na Europa de novo. Campanha Leve a Sil para Eurolides 2020. Começa agora! Já lançou a campanha aí. Leva o Renato junto. Mas, sério, assim, agradecer muito vocês. A experiência foi muito rica. Eu estou até agora ainda digerindo tudo que eu vivi com vocês. Eu até estou com um texto travado, está na metade, assim, porque... Gente, às vezes é louco, assim, a emoção que a gente passa em ambientes tão diferentes. Eu vou de 8 a 80, assim, né? Viver situações da periferia e poder estar em Paris com pessoas brilhantes, fazendo tudo o que a gente viveu em termos de troca e de conexão. Como que eu posso devolver isso? Seja na minha energia para continuar atuando, seja em dividir meu conhecimento. Então, eu espero que essa conversa com o Renato possa ter trazido um pouco mais de ferramenta, de inspiração, para que vocês sigam na caminhada de vocês, que eu sei que também é árdua. E a galera muitas vezes se divide entre estudo, trabalho, voluntariado, e é lindo de ver. Então, um beijo bem grande. Eu me despeço. Se alguém quiser se despedir aqui também, além do Renato, fique à vontade. Tá bom, pessoal. Obrigadão também. Queria agradecer a Sil pelo convite, a vocês abrirem essa oportunidade. Para mim, toda oportunidade de conversar, de falar, de trocar ideias, é uma oportunidade de aprendizagem, né? E a aprendizagem é algo que naturalmente acontece em rede. Ela não é unidimensional, ela é um fluxo, não, é um flow. Então, super agradeço aí pela oportunidade. Estamos juntos. Qualquer coisa... Eu vou compartilhar com a Sil a apresentação e ela compartilha com vocês. Silvia, queria agradecer em nome da Brasa. Renato, também queria agradecer a participação, o tempo, a energia de vocês e também de todo mundo que participou. Acho que a sensação que fica de gratidão e de aprendizado, que nem você falou. Acho que a gente pôde trabalhar de tópicos muito importantes hoje, relevantes para pessoas de qualquer área, acho que extrapola além a área social, sabe? E em relação à Brasa, estamos de portas abertas sempre. Esse tipo de coisa aqui é a gente querer fazer, trazer a gente e acontecer. Eurolides é a mesma coisa, é brasileiros querendo fazer alguma coisa melhor pelo nosso país. Então, com certeza, nossas portas estão abertas. Você tem meu contato, Silvia, tem contato com o pessoal da Brasa, então, o que vocês precisando, pode mandar. Eu acho que a Ana pediu o contato seu, Silvia, não sei, depois vocês verificam. Tá. Vou botar meu e-mail aqui, galera. Mas acho que todo mundo conseguiu pegar também o contato do Renato, certo? Legal. Mas enfim. Pode te mandar, tá, Arthur? Eu te mando num e-mail. Ixi, foi só direto para Carol. Peraí. Você tem que selecionar, mandar para todos. Sim. Quando eu vi foi só para ela. Peraí. Vou mandar aqui para todos. Mas no e-mail que eu vou mandar para o Arthur, a gente manda a apresentação do Renato. Vou mandar algumas dessas referências que eu anotei aqui. E aí a gente reforça o contato do e-mail dele e o meu também. Fechou. Tá bom. Falou. Gente, lembrando que essa apresentação, essa nossa call vai estar disponível no YouTube. Então, para compartilhar com amigos, a gente vai estar compartilhando no YouTube da SGB, certo? Então, é bem legal poder rever, enfim. Beleza. Logo eu já consigo subir. Então, tenho tempo de download aqui da própria plataforma do Zoom. Subo para o YouTube e compartilho com vocês o link. Legal. Valeu. Fechou. Um beijo, gente. Valeu. Um beijão. Tchau. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Obrigada, Renato, mais uma vez. Beijão, querido.